Don Quixote do Flamengo. Talvez o vilão mais maneiro de todo One Piece. Estilo, violência, diálogo, habilidades absurdas, relevância para a história. O Demônio Celestial tem todas as qualidades que o justificam como um favorito dos fãs. Com o seu icônico casaco feito de penas de flamingo, a gente pode concordar que ele sempre acaba te distraindo quando entra em cena. E talvez essa sempre fosse a intenção do Oda. Um personagem tão chamativo, polêmico, intenso, que ele pudesse simplesmente usar os pontos mais delicados e importantes da história no seu enredo e mesmo assim não estragar tudo. Porque ele sabe que o brilho de Doflamingo é tão poderoso que chegaria a cegar o leitor aos fatos que ele deixa claro tempos depois. Doflamingo é um pirata que nasceu como Tenryubito, foi mostrado conversando com Gorosei e tem um irmão que é da marinha. Eu sempre fiquei encucado em como é parecida a história do Shanks e do Doflamingo, mas como eles são personagens hiper diferentes no enredo. Mas é aí que tudo clicou. No passado do Doflamingo, o Oda tá calcando as respostas para o futuro do Shanks. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Quer saber sobre o Shanks? Olha pro Doflamingo. Eu sei que eu sou que nem maluquice, mas existe um propósito muito específico para esse vídeo que eu vou revelar já já. Mas antes, deixa o like, se inscreve dessa moral. Então, Lanzito, sem mais delongas, chama a vinheta. Eu tava pesquisando sobre a Cross Guild, sobre os possíveis caminhos futuros, depois daquele vídeo que eu fiz sobre a probabilidade do próximo Yonkou se tornar rei dos piratas dentro da história. Porque a Cross Guild parece estar um pouco isolada nesse momento, e claro, o Doflamingo pode ser alguém que traz de novo um propósito diferenciado além do Bug. Tem sempre essa teoria de que a Cross Guild vai virar o retiro dos ex-Chichibukais que vão acabar tentando chegar ao One Piece através do Bug. Mas foi que pesquisando eu comecei a notar alguns detalhes bem interessantes do passado do Doflamingo, que agora, com o contexto de 300, 400 capítulos depois, me lembraram demais o Shanks. Porque a realidade é que quando o Oda escreveu o flashback do Doflamingo e quando a gente estava em Dressrosa, a gente não tinha ainda a noção de que o Shanks poderia ser filho do Garlin, né? Filho de um dos Gorosei atualmente, antes de um dos Cavaleiros Sagrados, que ele de fato poderia se chamar Figarland Shanks. E aí o flashback de God Valley e os materiais extras canônicos do filme Red vêm depois para confirmar esse aspecto da vida do Shanks. Mas, voltando pro Doflamingo, mais interessante do que simplesmente os fatos, né, que são coincidentes, é a temática narrativa que o Oda traz para cada personagem. E o Doflamingo é um personagem que habita a dualidade. Não só ele mesmo tem esse passado dividido, tanto sendo herdeiro de um Tenryubito, né, sendo uma espécie de um ex-Tenryubito, quanto sendo um pirata perigoso e ameaçador, ele também carrega o codinome de Joker, que é mais uma das facetas que ele usa lá no submundo. E quem define a história dele é a relação dele com a família. Através do flashback, através da visão do Rocinante, a gente tem a impressão de que o Doflamingo é simplesmente um psicopata sanguinário. O que talvez seja verdade, talvez desde criança o Doflamingo tivesse um quê de maldade dentro dele. O Oda traz essa ideia narrativamente quando no capítulo 763 o Doflamingo criancinha já tá lá falando: ah, vocês da vila tem que se curvar a mim e tal, porque vocês não estão se curvando. É assim que descobrem que eles eram Tenryubitos e é assim que tudo começa a dar errado pra família Don Quixote. A partir daí você pode se lembrar, né? Eles são brutalmente perseguidos, torturados, espancados, a mãe do Doflamingo morre, eles passam fome, tacam fogo na casa, crucificam o pai e as duas crianças e tal, aquela loucura toda, até que no ápice da violência do flashback, o Doflamingo mata o próprio pai, traumatizando o Rocinante, né, o Corazon, para sempre. Eu acho que um dos aspectos mais interessantes desse flashback é que ele não é o flashback do Doflamingo. Na verdade, a maioria das memórias dele que a gente acompanha vem de um sonho que ele tá tendo depois de conversar com o Law e o Corazon na noite anterior. Só que do ponto de vista do Rocinante, a gente vê esse Doflamingo psicopata e a gente também entende muito bem que ele tem uma consciência do papel dos D maior do que uma pessoa comum. Não só pelo passado deles Tenryubito, que tá todo aquele background dos rumores, né? Falam que os D são os inimigos naturais de Deus, falam que eles vão trazer uma tempestade. Os Tenryubito têm medo dos D como se fosse um folclore, né? Como se fosse um monstro, um bicho-papão. Só que o outro lado do Rocinante, que é o marinheiro, que é o agente infiltrado, também traz muita coisa interessante para esse enredo, justamente porque ele é um contraponto ao Doflamingo, como se fosse o irmão do mal e o irmão do bem.
Então Oda coloca dois irmãos que tiveram circunstâncias parecidas no início da sua vida traumática, mas que geraram resultados completamente diferentes, em especial pela criação que os dois tiveram. Doflamingo, desde criança, é guiado pelo Treble, que é uma pessoa extremamente nojenta em vários aspectos. E o Rocinante tem uma criação mais próxima ao Sengoku, é quem ele considera sua figura paterna e é também quem está próximo dele durante suas missões da marinha, dando todo o apoio. E aí, como numa tragédia grega, os dois irmãos acabam se enfrentando e o Doflamingo mata o Rocinante por tudo que ele representa e pela ameaça ao seu império e ao seu meio de vida pirata. E a gente pensa no Shanks. O quanto a herança Tenryubito do Shanks vai mudar o personagem, porque acima de tudo, ele é um pirata. Na verdade, o Oda ele eleva esse conceito. O ideal da imagem do pirata é o próprio Shanks. A gente vive muito isso porque a gente está vendo a história através dos olhos do Luffy. Então, o Luffy tem sim essa paixão, esse amor. Ele é fã do Shanks. Ele é fã, claro, dessa ideia que ele incorpora, né? Ele é o pirata máximo, é o Shanks. Mas ele é filho de quem é filho. E essa consanguinidade tem um significado muito importante na história. Porque, lembrando do Doflamingo, o próprio Homem teve que abdicar de certas coisas para poder ser considerado um humano. E mesmo assim, vários anos depois, a gente viu o Doflamingo conversando com o governo mundial como se ele, por ser um ex-Tenryubito, né, por ser um demônio celestial, tivesse algum privilégio para fazer isso. Então, mesmo por todo esse processo, ainda existia algum resquício dessa herança nobre na vida do Doflamingo. Então, será que o Shanks pode ter usufruído disso em certo momento? E como isso relaciona ele com a sua família no passado? Será que a gente vai ter um clash de irmãos, igual o Doflamingo também teve? E é aí que eu me deparei com um detalhe hiper interessante. A gente sabe que o Shanks é resgatado pelo Roger durante God Valley, exatamente 38 anos no passado da cronologia atual da história. E ele também já tinha 1 ano de idade e aí acabou escapando no meio da loucura, ele desapareceu. Então nada foi feito preparando o Shanks para abandonar a Marijoa ou a vida de Tenryubitos. Isso é importante porque no capítulo 763, numa frasezinha ali, quando Homem tá abandonando oficialmente o posto de Tenryubito deles, uma das partes mais importantes é desabilitar o chip celestial. Não existe mais informações sobre esse suposto chip, mas a ideia é que existe algum chip que categoriza o status da pessoa. Talvez o Tenryubito tenha um chip que tem a localização dele para Marijoa, ou o tipo sanguíneo dele, as informações, algum dado bem avançado. Porque, lembrando, o governo mundial monopoliza a tecnologia que no passado era do Reino Antigo e que era hiper avançada. Eles têm sim coisas que o próprio Vegapunk já conseguiu trabalhar, incorporar nas suas próprias pesquisas em Egghead. Então o Oda pode trazer várias tecnologias para o governo mundial que a gente ainda não viu. Esse chip celestial parece nessa mesma vibe. Agora, será que esse chip garantia algum tipo de acesso ou reconhecimento para o próprio Shanks? O que a gente sabe da biografia do Ruivo é que ele cresce no East Blue, né? E, eventualmente, ele vira um ajudante do Roger, que é meio que a figura paterna dele, né? E com 9 anos de idade, a gente já sabe que ele estava confirmado no Oro Jackson. Alguns anos depois, o Roger morre, 24 anos no passado. E aí, nesse mesmo dia, através do capítulo 1082, pelas memórias do Bug, a gente sabe que o Shanks se recusa a ir imediatamente atrás do One Piece, mas ele diz que ainda quer ser pirata. Pelas informações canônicas do filme Red, né, o volume 4 bilhões, né, de berries, de bounty, não sei, a gente sabe que foi 22 anos atrás que o Shanks recrutou o Yasop, né, que é o primeiro membro da tripulação dele. E aí depois vem Lucky Roo e companhia. Então a gente tem um gap de 2 anos aí, com o jovem Shanks, que a gente não sabe o que ele fez nem com quem ele estava. O Oda pode inserir qualquer coisa aí, mas eu tenho uma ideia bem clara. Se os Tenryubito têm dúvida sobre o Shanks, existe uma maneira clara de identificar ele, que é o seu chip celestial. Porque se você implanta isso em um bebê, porque com 1 ano de idade, quando ele aparece no baú do tesouro, a gente sabe, não houve nenhum procedimento ali que teria desativado esse chip, uma coisa que parece ter que ser feita praticamente, porque indicam isso no capítulo 763. Então, será que nesses 2 anos a gente não sabe o que aconteceu com o Shanks? Ele não pode ter, de fato, ido até Marijoa, descoberto o seu verdadeiro passado, tentado conhecer o seu pai biológico? Talvez esse seja o segredo que Roger contou em seu ouvido, que deixou ele chorando aos prantos, porque talvez Roger tivesse percebido que ele não poderia mais ser o pai daquela criança e imaginou que, se ele tem vontade, ele teria direito de saber quem é o seu verdadeiro pai. Porque, fazendo um paralelo com o do Doflamingo, vamos botar os personagens na mesa aqui.
o Doflamingo a gente sabe que é um pirata mais pro lado maligno, a gente sabe que ele tem um irmão mais pro lado do bem, que é também marinheiro. O Shanks, por todos os indicativos, parece um cara mais do bem, e ele pode ter um irmão que também está do lado do governo mundial, que é mais maligno. Isso confirmaria, claro, que se ele tem um gêmeo do mal, o Shanks é o gêmeo do bem. Mas, ao mesmo tempo, transforma o Shanks uma peça um tanto vulnerável na mesa do tabuleiro. Porque se ele não sabe da existência do chip celestial, será que o governo mundial consegue rastrear exatamente onde o Shanks vai a todos os momentos? E será que existe algum plano de Garland dos Cavaleiros Sagrados de usar o conhecimento que eles têm do Shanks para aplicar algum grande golpe? Existe uma grande especulação que no capítulo 907 não era o Shanks. E desde que revelaram os Cavaleiros Sagrados, a gente vem comentando que o irmão do Shanks, né, o Shonks, poderia aparecer. Bom, em Egghead, no capítulo 1021, a gente viu aquela imagem e aí a gente, estrondou, fez um monte de vídeo, comentou muito a respeito e realmente é uma teoria muito forte. Agora, em Elbaf, aparentemente, essa pode ser a solução de como o Shanks vai entrar no arco sem realmente entrar no arco. Porque o Loki, aparentemente, já conheceu o Shanks. Os próprios subordinados dele falaram isso. E pelo Haki do Rei, tudo indica que é o próprio Shanks. Mas a gente sabe também que o Loki é o deus da trapaça. E ele também traz a temática dos irmãos aí. Talvez o Loki seja o irmão do mal que matou o próprio pai, assim como o Don Quixote do Flamingo, o que deixaria o Hajirudin no papel do Rocinante. Então, será que secretamente o Loki tem uma parceria com um irmão do Shanks, com algum cavaleiro sagrado, e foi por isso que ele foi preso e está conseguindo usar esse conhecimento contra o Luffy? Porque a verdade é que ninguém saberia da existência desse personagem, além da elite do governo mundial, os Gorosei e os próprios Cavaleiros Sagrados. E tematicamente, isso se encaixaria com o que o Oda vem propondo para os conflitos familiares, principalmente entre irmãos na obra. Com a revelação do Garland, a gente sabe que eles têm essa postura, né, de herança, de tradição, a gente imagina que ele tenha vários herdeiros. Ainda mais com o flashback do Kuma, né, sabendo que os próprios Gorosei conseguiram escolher esposas específicas, então isso pode ser uma prática que agrega ainda mais nesse aspecto da fertilidade do campeão de God Valley. O elemento X dessa história, pra mim, é o chip celestial que o Shanks pode ter no corpo dele e nem ele sabe. Se for uma tecnologia do Reino Antigo, que talvez nem o Vegapunk tivesse acesso por ser exclusiva dos dragões celestiais, eu acho que existiria um mundo que o Shanks ainda é rastreável, ou pior, quem sabe o Shanks não tem algum dispositivo que pode botar a vida dele em risco e ele esteja na mão dos Gorosei de uma maneira que ele nem imagine. Aliado isso ao capítulo 907, com supostamente um Shonks da vida, isso explicaria muita coisa que a gente não entende na história do Shanks. Não é que ele tem duas personalidades, é que ele é, literalmente, duas pessoas. Mas apenas uma delas carrega o chip celestial que marca Shanks, o Ruivo. Então, em termos de nível de poder, pensando em Elbaf, na guerra final, vamos imaginar, talvez exista uma guerra civil em Elbaf, uma guerra de irmãos, uma guerra pelo trono. Porque com o rei morto pelas mãos do Loki, quem sabe a gente não vai ter Luffy e Hajirudin contra Loki e possivelmente Shonks, nos aquecendo ou até nos dando o confronto que o Oda nunca nos dará com o verdadeiro Shanks. Porque botar o Luffy pra lutar contra o Shanks talvez não faça sentido, então toma ali o irmão gêmeo do Shanks, o Shonks. Galera, eu acho que faz sentido. Eu fiz um compilado aqui na minha mente de coisas que eu já sabia e tal. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Vai ter um review especial, não esquece de vir aqui no canal ver, vai ser muito brabo, o capítulo vai ser lendário. Então, é isso galera, beijo, um queijo e valeu!